Fernando Pinto, cumprimentando a delegação, o Sr. Presidente e a delegação da TAP aqui presente, agradecendo a presença e a vinda a esta reunião que reiteradamente o PCP tinha vindo a requerer e a propor, por considerar que era da maior importância, principalmente numa altura, estávamos no início de julho, em que as situações e as questões começavam a adensar-se, e quando nós confrontámos o Sr. Ministro da Economia com os problemas dos atrasos, com os problemas dos fretamentos, etc., etc., o crescimento não sustentado, tal como nós dizíamos e como mais tarde veio a dizer o Sr. Ministro na altura, mais tarde, naquela reunião que teve connosco aqui na Assembleia, o Ministro acusou-nos de querer uma TAP pequenina. Nós queremos uma TAP que cresça de forma sustentada e sempre defendemos que o crescimento da TAP deve ser sustentado e deve ser preparado de uma forma sustentada. Afinal de contas, a crítica do crescimento não sustentado acabou por ter eco ao mais alto nível no Governo. Pelos vistos, o próprio Sr. Ministro fez autocrítica e considerou que já não se tratava de defender uma TAP pequenina. Em todo o caso, da informação que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto nos trouxe, com uma apresentação muito em pormenor e muito exaustiva, falou de uma dimensão da operação da TAP que é a regularidade. Falou do número de voos cancelados e da regularidade, que é a relação entre os voos que a companhia se propõe a efetuar e aqueles que efetivamente se realizaram. E aí estamos com um nível muito elevado. Diz o Sr. Engenheiro que está a TAP acima da média dos Estados Unidos da América, quase iguais à média da Europa. Eu já agora perguntava qual é exatamente a média da Europa, porque referiu com um pormenor a média norte-americana, mas não falou da média europeia. Eu gostava de saber, poderemos estar abaixo ou acima, e isso não ficou claro. Mas isto da regularidade tem um problema, é que para as pessoas que passaram horas e horas, e dias e noites, à espera que o voo se realizasse, muitas vezes no estrangeiro, para voltarem para o seu país, para as pessoas que tiveram situações de uma precariedade enorme, para não dizer outra coisa, com as suas famílias, com crianças, à espera que houvesse uma resposta que não vinha, de quando é que o voo ia acontecer, e para as pessoas que compraram passagens para um voo da TAP e que depois foram surpreendidas, já na placa, no embarque para o avião, com aeronaves que nada tinham a ver com a TAP, muitas vezes tripulações que nada tinham a ver com a TAP, onde não se falava português e às vezes até o inglês se compreendia mal. A verdade é que para muitos milhares de pessoas, para estas pessoas todas, a esmagadora maioria está completamente fora do retrato que o senhor nos trouxe. Eu gostava de lhe perguntar se isto não é assim. Porque quando nós falamos dos voos cancelados, não estamos a falar dos voos que se realizaram no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, não estamos a falar dos fretamentos, daqueles que se realizaram em aviões de companhias, sabe-se lá de onde, sabe-se lá, para efeitos da reunião, o senhor sabe com certeza e poderá dizer, das mais diversas paragens do mundo, e portanto há uma realidade grande de pessoas que ainda hoje se lembram de certeza daquilo que passaram e que não entra nesta conta da regularidade que o senhor nos trouxe, porque o voo não foi cancelado. O voo não foi cancelado e portanto eu pedi-lhe uma informação sobre o desempenho da TAP este verão em matéria de pontualidade e em matéria de fretamentos. Quantos aviões é que saíram à hora que estava previsto, no voo que estava no horário e com o equipamento de tripulação da TAP? Esta é uma questão concreta que eu gostava que fosse esclarecida. Depois, também nos informou que foi há mais de um ano que iniciaram o processo de preparação para o lançamento dos novos destinos. E, portanto, foi há mais de um ano que decidiram ampliar a oferta e ampliar a frota. E eu pergunto, em que momento é que se percebeu que os fornecedores iam ter atrasos? Porque falou que essa era uma das situações que aconteceram.
atraso de fornecedores. Quando é que isso ficou à vista que ia acontecer? E com quem? E quando é que souberam que a própria TAP não ia ter capacidade do tal trabalho de ajustamento da revisão das aeronaves à frota da TAP em tempo útil para cumprir a programação do trabalho? Quando é que souberam que isto ia acontecer? E já agora, porquê é que isto aconteceu? Porque se isto é uma coisa que só depende da TAP, o trabalho da TAP para adaptar as aeronaves às condições típicas da frota, se isso só depende da TAP, então a pergunta que eu faço é: há ou não há aqui lugar à responsabilização correspondente relativamente aos acontecimentos? Há indemnizações a serem cobradas a fornecedores? O Secretário de Estado, salvo erro, Sr. Estado Leonardo Matias, colocava no verão essa questão. Então, se há atrasos nos aviões, isto tem que ser equacionado à questão da compensação à TAP. O que é feito disso? Qual é o ponto de situação? Como é que a TAP não sabia que ia ter um atraso no seu próprio trabalho para ter as aeronaves prontas? Já depois desse pico de atrasos, digamos assim, no junho, início de julho, o senhor veio dizer que ao fim de cerca de 2 semanas a situação estaria no essencial resolvida. Não estava, não esteve, e depois veio dar mais ênfase à questão dos pilotos e das tripulações, tem falado muito nos pilotos. Eu queria lhe perguntar se o pessoal navegante de cabine, o pessoal de cabine, os PNCs, a tripulação de cabine está ou não com um número também abaixo daquilo que seria necessário para o alargamento da oferta de destinos, e a mesma coisa em relação à manutenção. Porque aquilo que disse o Sr. Engenheiro Fernando Pinto é que o pessoal que faltava na TAP já foi reposto e o nível de conhecimento evoluiu e acompanhou e está à altura das necessidades. Nós estamos ou não a falar de técnicos muito jovens, recrutados há muito pouco tempo, que é bom que sejam recrutados e é bom que sejam jovens. O problema é estarem a substituir técnicos altamente experientes, qualificados, especializados, que emigraram porque têm os ordenados congelados há 5 anos. Aliás, como os outros trabalhadores da TAP. Que emigraram e que deixaram um capital de conhecimento, de experiência e de saber, que quase conhecem os motores de ouvido. Os mais novos também já aprenderam isso entretanto. Mas o toque das peças parece o ferroviário, o antigo. E agora estão um técnico de manutenção de linha para dar saída a um avião, está com o mesmo número de pessoal que tinha há anos atrás. O testemunho que os senhores nos dão é de que às vezes está um técnico de manutenção a fazer saída de 3 voos ao mesmo tempo. Isto há uns anos era impensável. Era impossível, não podia acontecer. E que agora as situações que acontecem em termos de capacidade operacional, mesmo que numericamente estejam ao nível de há uns anos, eu pergunto-lhe se é mesmo assim, se numericamente o efetivo de mão de obra está ao nível do que estava há uns anos atrás e o problema está sanado de facto, mas ao nível da experiência do conhecimento, se é nesse ponto em que estamos. Falou ainda na questão dos componentes, das peças, das aeronaves, e disse o Sr. Engenheiro que nunca na TAP se fez qualquer redução de custo na aquisição de material e nunca houve atrasos e insuficiências ao nível dos componentes. Então eu pergunto-lhe, da apresentação que nos trouxe, porque é que nas ações imediatas e nas respostas da TAP à crise, digamos assim, um dos elementos que apresenta é precisamente o reforço de estoque de componentes críticos para liberação, presumo que seja disponibilização dos aviões, não é? Para a liberação dos aviões. Este reforço do estoque de componentes críticos para liberação dos aviões, como resposta da TAP, é a solução para um problema que não existe? Eu não estou a perceber. Pronto. E a mesma coisa em relação à autorização. Isto é uma coisa que não acontece só na TAP. Quando nós falamos na manutenção ferroviária, há peças que estão por adquirir à espera da autorização superior do Ministério, isto é, em termos de autorização de despesa. Então aquilo que se passa na TAP tem a ver com aquilo que o Sr. Engenheiro falou há pouco
em relação ao reforço do estoque de componentes, mas também para o próprio pessoal. E essa é outra pergunta, voltando à questão do pessoal, que eu gostava de lhe colocar. Quanto tempo é que demorou e qual foi o atraso imputável ao Governo, ao Ministério, qual foi o atraso imputável ao Ministério relativamente à autorização para o recrutamento pessoal? E se desde o início os senhores apontaram o número de pilotos, tripulantes em geral, pessoal de manutenção, se apontaram desde o início o número que era exatamente o que que acabou por ficar. Porque se há um atraso, falou nos procedimentos do INAC, mas se há um atraso do INAC e do Ministério, e se as situações chegaram ao ponto em que chegaram, também por responsabilidade do Governo e do Ministério, então é importante que nós saibamos. Porque então lá está a TAP a ficar com a fama daquilo que tem a culpa e daquilo que não tem. Eu tenho mais questões, deixo para a segunda ronda, Sr. Presidente, fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao longo dos anos, a gente vai se lembrando das reuniões que vamos fazendo nesta casa e das reuniões em que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto nos foi dizendo que a privatização da TAP era uma coisa tão urgente, que a TAP dificilmente existiria se não fosse privatizada naquela altura. Eu estou-me a lembrar até daquela altura do calendário Maia, que era o 21 de dezembro de 2012, em que tivemos aqui uma reunião, que estávamos à espera que o mundo acabasse ou que a TAP não existisse, uma das duas. E nada disso aconteceu. E de facto temos uma opção política pura, da parte do Governo, dos governos, que é criar os problemas para depois apontar inevitabilidades. O Governo, da mesma forma como num ambiente concorrencial, extraordinariamente concorrencial, como é o transporte aéreo, admite que não é possível cortar nos salários, como noutros setores aconteceu. Isto foi dito pelo Governo. Mas já não tem o mesmo raciocínio quando fala dos congelamentos salariais. E os trabalhadores que são colocados em constrangimentos brutais e tratados desta forma durante anos a fio, a companhia que leva 6 meses a discutir com o Governo a contratação de pessoal que faz falta, como agora se verificou, os constrangimentos ao nível da gestão que são provocados por opção política dos governos para dizer que isto depois no privado já nada acontece, isto são opções políticas, é problemas que são artificialmente provocados pela vontade política dos governos. E a mesma coisa acontece em relação ao capital. Da última discussão que tivemos, que era fundamental e urgente privatizar a TAP, a discussão era a tesouraria, salvo erro, se bem me lembro. Hoje em dia há uma evolução favorável das disponibilidades de tesouraria, como indica a par pública. Agora coloca-se a questão do capital, mas eu pergunto, qual têm sido os custos de capital relativamente à companhia, fruto de negócios como aquele que ainda há pouco fomos ouvindo falar, que é o caso da ex-VEM, da Manutenção do Brasil. E, portanto, há uma pergunta que tem que ser feita relativamente aos custos para a TAP. Já não vou falar, que também tem importância e interesse conhecermos quanto é que custou o conjunto dos fretamentos, já lá iremos. Quanto é que foi o custo concreto? Disse que foi um acréscimo de 20% em relação às consequências destes cancelamentos, atrasos, etc. Isto tudo custa muito dinheiro, mas o que se passa na manutenção do Brasil seguramente que será muito mais. E quando fala no problema do financiamento e do capital, eu julgo saber que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto é da opinião, tal como eu, que não há nenhuma regra jurídica do ponto de vista nacional ou comunitário que impeça o acionista da TAP de fazer um reforço de capital. E peço a sua confirmação nesta matéria. O senhor dirá se é ou não verdade que já tem assumido essa posição, aliás, que é perfeitamente sensata e adequada. Nada impede o acionista da TAP de fazer um reforço de capital. É uma opção política, e lá voltamos nós ao mesmo. É uma opção política de provocar os problemas para dizer que a solução é a privatização. Que não é a solução, é um problema muito maior, porque pode acontecer aquilo que aconteceria se tivéssemos vendido a TAP à Swissair. E nunca nos devemos esquecer do que aconteceria se tivéssemos vendido a TAP à Swissair, que era um caso de vida ou de morte que tinha que ser feito. Ora, já falámos aqui do problema dos fretamentos, reconheceu que são um problema, e muitos deles não constam dos números do cancelamento.
Eu pergunto se confirma isto e se confirma que foram perto de 200 em setembro, que é o número que nos foi apontado recentemente, cerca de 200 furtamentos em setembro, com estas companhias desses países que falava há pouco, e quantos foram em agosto, julho, junho, se tem esses números. Depois confirmou e reconheceu que é verdade aquilo que dirigentes dos sindicatos e CTs têm dito, que há mais voos, muito mais voos, com menos trabalhadores no conjunto da TAP, mas depois diz que isso reflete mais eficiência. Eu não sei se isto é a palavra certa, se é eficiência na gestão, porque isto significa não poder cumprir os parâmetros e as regras na contratação. A pergunta que foi feita pelo deputado do CDS continua válida e a merecer uma resposta. Aquilo que temos vindo a ouvir chamar greve de zelo é cumprir as regras rigorosamente e escrupulosamente? Porque eu posso chegar dentro, posso embarcar no avião e dizer assim, quer dizer, há ali lugares à frente, eu posso perfeitamente ir para a executiva. Eu paguei classe económica, mas posso ir para a executiva e podem-me dar aí umas coisas que têm ali na cozinha, mas que não dão. Isto é cumprir as regras. Eu paguei para ter um lugar na classe económica e não tenho cá upgrades, não paguei por isso. E a mesma coisa em relação às regras das escalas e das tripulações. Aquilo que se tem é aquilo que se paga. Se é preciso mais, contrata-se mais. Agora, aquilo que nós temos é tripulações mínimas de segurança na cabine. E os últimos meses, não é só agosto. É muito mais para trás. Tripulações mínimas de segurança, falta de pilotos, manutenção de linha, a saída de três aviões ao mesmo tempo, 2 a 3 voos à mesma altura. Sr. Presidente, para evitar a terceira ronda, que não pedirei, falou no outsourcing, diz que fazem menos do que a maior parte das companhias aéreas. Eu pergunto em que sentido tem sido a evolução? No sentido de fazer mais outsourcing ou fazer menos outsourcing? E se está a colocar-se no campeonato das companhias que têm como base de atividade também a manutenção e serviços a terceiros, ou a média geral da indústria, que inclui low cost, etc., que não tem manutenção própria nenhuma. Os problemas não refletem uma tendência, são diversificados, e do Sr. Engenheiro, o ar-condicionado, a aviónica, os radares, isto é muito comum no setor. Mas é ou não é verdade que não eram nada comuns na TAP? Isto é comum no setor, estes acontecimentos, estas situações. Mas na TAP não eram comuns, pois não. Ou seja, está-se a tornar a TAP parecida com o que acontece em geral na indústria, mas está ou não a ficar diferente do que era a TAP de há uns anos atrás? Esta é uma pergunta, este é que é um problema aqui. Porque não tínhamos disto há uns anos atrás. Isto não acontecia com esta dimensão. A manutenção no Brasil, a ex-VEM. O senhor diz, quem nos tem procurado para a privatização dá muita importância à ex-VEM no Brasil como ativo. E isto é muito revelador. É a confirmação de que tudo aquilo que tem acontecido com a VEM e o que se tem andado com aquela situação insustentável é para corresponder ao interesse de eventuais compradores na privatização. Isto é grave. Eu pergunto se é verdade os números que têm vindo a público relativamente à ideia de a ex-VEM já ter custado à TAP cerca de 300 milhões de euros. Tem sido uma perda nessa matéria. E se confirma a operação que tem vindo a ser anunciada, a operação de conversão de créditos em reforço de capital, converter créditos em capital no valor de 500 milhões de euros. Dar como perdido os 500 milhões de euros, entre aspas, para depois reaver no negócio, digamos assim, de privatização. E, finalmente, uma pergunta de uma matéria que não foi até agora tratada é o que é que se passa no handling. O que é que se passa no handling em relação à SPDH e em relação à articulação institucional, digamos assim, com a Urbanos e com aquela Assembleia Geral que foi convocada pela Urbanos para exonerar o administrador nomeado pela TAP e aquilo que foi um conflito em que os trabalhadores já estavam com preocupações flagrantes e que ao nível da própria atividade e do próprio trabalho colocado às equipas do handling estava a levantar preocupações da maior gravidade e com uma exaustão do ponto de vista dos recursos e das capacidades da estrutura que era cada vez mais notória. Agradeço ao Sr. Presidente e termino. Muito obrigado.